E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aí, vídeo prático, né, sobre soma de frações, onde eu vou mostrar para vocês mais de um modo de resolver a soma de frações. Então o que eu quero dizer com isso? Se você é aquele aluno que resolve listas e listas e listas de exercício e acerta tudo, e você consegue chegar no final da sua conta e entender realmente o passo a passo que você fez e o fundamento daquilo que você está fazendo, beleza, parabéns, tudo certo. Mas se você é aquele tipo de aluno que resolve tudo mecanicamente, resolve centenas de exercícios, acerta todos, mas não sabe entender a lógica daquilo e para que aquilo serve, como você fez cada etapa para chegar naquele resultado final, você tem que assistir esse vídeo e você aprender que se você conhecer o conceito e saber o processo que está por trás daquilo ali, você vai entender que não existe só uma forma de resolver. Existe 2, 3, 4, 5 infinitas formas de resolver, mas que você vai chegar no mesmo resultado. E por isso a importância de você entender passo a passo do que você está fazendo, o que está sendo feito, para que você, se você errar em algum ponto do processo, você saiba voltar atrás e corrigir. Não fica aquela coisa mecanicamente. Porque fazer conta, saber fazer conta, a calculadora faz. A gente não precisa saber fazer conta. A gente não é um robô, a gente não é uma máquina. A gente tem que entender o conceito, entender o que está fazendo e entender por que a gente chegou naquele resultado. Beleza? Então vou gravar um vídeo básico aí de frações, soma de frações bem simples, só para a gente estar entendendo esse conceito aí. Então, galera, eu coloquei aqui uma fração bem simples, certo? Eu já tenho um vídeo aí no canal falando sobre frações, sobre o conceito de fração. Então eu separei aqui uma fração, 1/8 mais 1/4. Então o que a gente tem que entender? Que esse denominador, ele está me dizendo quantas vezes, né? Isso que a gente tem que entender, não é só abaixar a cabeça e sair resolvendo aleatoriamente, achar um resultado e não saber por que chegou. Esse número, ele está me dizendo que eu dividi a minha parte inteira em 8 vezes. Tranquilo? Esse número 4, ele está me dizendo que eu dividi a minha parte inteira de qualquer coisa que eu estou trabalhando, seja ela qual for, em 4 partes. E esse número de cima, eu estou dizendo, que a gente chama de numerador, quantas partes eu quero desse 8 aqui. Esse número aqui está me dizendo quantas partes eu quero desse 4. Então o que a gente tem que entender? Soma de frações, o que a gente tem que olhar são os denominadores. Eles têm que estar iguais. Um exemplo. Vamos supor que eu compro uma pizza, né? A pizza tem 8 pedaços, todo mundo sabe. E pego um pedaço dessa pizza. Peguei um pedaço de 8 partes, certo? Eu não tenho como somar, né, uma fração diferente porque o denominador é igual. Aqui eu estou falando de uma pizza. Aqui eu estou falando de não sei o que. Não sei o que eu estou falando aqui. Então qual é o objetivo da soma de frações? Eu igualar esses denominadores, certo? Por isso o motivo de eu igualar os denominadores, onde a gente tem que tirar o MMC, certo? A gente pode resolver pelo MMC, que eu acho mais demorado, né? Eu vou gravar em um outro vídeo, se der tempo eu gravo nesse, mas eu vou falar para você um modo de resolver muito mais rápido e bem mais prático. Às vezes você está num concurso aí fazendo uma prova né, preparatória, sei lá, e você não tem muito tempo, então você tirar MMC, então acaba gastando muito tempo. Então a dica que eu dou, quando você vê esses denominadores diferentes, você vai multiplicar os denominadores. Então coloca aqui, ó, 8 vezes 4, 32, certo? Tranquilo? E vai multiplicar em cruz. 4 vezes 1, 4. Né? Coloca o sinal de mais. 8 vezes 1, 8. E agora é só somar. 8 mais 4, 12. 12 sobre 32. Dá para simplificar? Dá. O que seria simplificação? Simplificação seria nada mais, nada menos que eu dividir o número de baixo e o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Eles têm que dividir ao mesmo tempo. Qual o número que seria? Vamos tentar pelo 2? Né? 12 dividido por 2, 6. 32 dividido por 2, 16. Dá para simplificar? Dá. Acho que por 2, né? Estou fazendo por etapa, mas se eu quisesse já simplificar direto por 4, eu também poderia. Isso aqui é só para você entender o conceito. 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Cheguei, 3/8. Eu consigo um número aqui, para simplificar, que divida o 3 e o 8 ao mesmo tempo? Não. Então a fração terminou por aqui.
Tranquilo? 3/8. Agora, eu vou trazer para vocês uma outra maneira de resolver essa mesma fração e vocês vão ver que a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, eu vou copiar aqui a fração. 1/8 mais 1/4. E aqui é o seguinte, galera. Qual é a intenção da soma de frações quando os denominadores estão diferentes? É deixar os denominadores iguais. Então, o que eu posso fazer aqui? Uma das maneiras é transformar esse denominador em 8. Como? Qual o número que eu multiplico aqui que eu consigo transformar esse denominador em 8? O 2, né? Que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo ao mesmo tempo. Assim, ó. Certo? Então, eu copio a fração de novo, 1/8. Sinal. Aí que eu vou multiplicar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Vocês reparam o que eu fiz? Eu multipliquei o 2 vezes o 4 e deixei o denominador igual. Eu mudei o número? Não. Aqui eu tinha 1/4 e aqui eu tenho 2/8. Se eu simplificar esse número de novo, dividir, eu vou chegar no mesmo 1/4. Eu não modifiquei o número. Eu não modifiquei as características do número 1/4. Eu apenas escrevi ele de forma diferente. Se eu tivesse escrito isso aqui, ó, 4/16, é um número diferente, mas é o mesmo número. Você observa que eu não mexi no número, apenas multipliquei por 2 para mudar a característica dele e transformar o meu denominador em 8. Agora eu sou um normal. Ó. 1 mais 2, 3. E aqui eu não preciso somar, né? Porque eu tenho os denominadores iguais. 3/8. Cheguei no mesmo resultado. E se você também resolver fazer o MMC, você vai notar também que você vai chegar no mesmo resultado. Agora, só para dar uma dica disso aqui. Os números, galera, eles podem ser escritos, os números podem ser reescritos de várias formas. Por exemplo, o número 5. Certo? Ele pode ser escrito de várias maneiras. Eu posso escrever o número 5 assim, ó. 10/2, que nada mais é que 5. Eu posso escrever 25 dividido por 5, que é 5 também. Posso, não posso? Eu posso escrever 5 elevado a 1, que é 5 também. Certo? Eu posso escrever de várias maneiras. Eu escrevi o número, mas eu não terei a característica dele. Voltou a ser o mesmo. Então, na matemática, a gente tem essa possibilidade de escrever o número de maneiras diferentes sem alterar o seu valor. E foi o que a gente fez aqui, ó. A gente simplesmente escreveu 1/4, 2/8, que é o mesmo 1/4. Beleza? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem aí, vocês indiquem para alguém que tem uma dificuldade aí nesse assunto, que eu acredito que bastante gente tem uma dificuldade. E até a próxima. Valeu!